Malditos insetos. Bem-vindos ao canal Qual é o Papo? O papo de hoje é sobre eles, os insetos. Vamos viajar um pouco no mundo dos insetos e aprender um pouco mais sobre essas criaturas tão interessantes. Fica aí do outro lado da tela para nos acompanhar. Se você tem medo, ainda tem um pouquinho aqui para você. Então, vamos lá? Roda a vinheta. Olá, eu sou Andrei Darraz e este é o canal Qual é o papo mais legal do YouTube. Vocês já pararam para pensar quantas espécies de insetos nós temos no mundo? Pois é, vamos descobrir agora. Gente, os números que vão ser passados agora, eles são estimativas. São números aproximados, não são números exatos. Até porque não temos como contar inseto por inseto no mundo. São muitos. Mas vamos lá. Estimam-se que temos entre 5 e 10 milhões de espécies de insetos no mundo, sendo que apenas 1 milhão delas são catalogadas pelos cientistas. Dessas espécies, 40% são compostas pelos besouros. São em torno de 400 mil espécies somente de besouros. No Brasil, temos em torno de 100 mil espécies de insetos diferentes. Falando em numerário de animais, a formiga é uma das maiores campeãs em número de animais. Estimam-se que temos em torno de 1 septilhão de formigas no mundo. Eu não sei quanto é isso, mas é muita coisa. Porém, a formiga não é a maior. O maior inseto em quantidade dizem que é o calêmbolo. Existem em torno de 200 mil calêmbulos por metro quadrado, ou seja, um pouco mais que a formiga, um pouco mais. Os insetos são presentes em todos os continentes do mundo, inclusive na Antártida, onde tem algumas espécies que se adaptaram ao local e se aquecendo com a luz do sol, já que a Antártida é totalmente congelante. Então, sabendo que os insetos mandam mais que a gente no planeta, vamos conhecer um pouco de suas características? Como vimos que a quantidade de espécies é muito grande, as características também são muito diferentes de um para o outro. Apesar que a maioria dos insetos tem um estilo de corpo muito parecido, com cabeça, tórax e abdômen. Na maioria das vezes, eles possuem 2 antenas, 3 pares de pernas e 2 pares de asas, para alguns insetos como a mosca, por exemplo. A maioria deles usa suas antenas como olfato, que se torna um olfato bem apurado. A visão de alguns insetos também é diferenciada. Exemplo da libélula, que possui uma visão 360 graus do seu corpo. Ela consegue enxergar tudo que está ao seu redor. É característica de alguns insetos o trabalho em colônias, por exemplo a abelha e a formiga. Cada uma possui um tipo de função diferente na colônia, se unindo como se fosse uma empresa, onde cada um faz uma parte se unindo para fazer o trabalho final de produção. E com isso, os animais se destacam com as suas características. Vamos ver um pouquinho dos mais agora. Agora vamos falar do Guinness dos insetos. O inseto mais rápido é a mosca mutuca. Ela voa em torno de 140 km por hora, mais rápido que um Fiat Uno. Se tratando de animais terrestres, o mais rápido é o besouro tigre. Ele corre em torno de 8 km por hora. Para ele é muita coisa, então ele não consegue nem enxergar quando ele corre. O que serve de direcionamento para ele são as suas antenas, que é igual um sensor de estacionamento do carro. Tratando de tamanho, o maior inseto do mundo foi uma libélula que viveu na época dos dinossauros. Ela deveria ter em torno de 75 centímetros de envergadura de asa. Hoje em dia, é uma espécie de bicho-pau, que é o maior inseto do mundo. Ele tem em torno de 62 centímetros de tamanho e pode ser encontrado muito na China. Se tratando de peso, o inseto mais pesado é o eta gigante, uma espécie de grilo que pesa em torno de 71 gramas. Vale ressaltar que as larvas do besouro Golias eles pesam em torno de 50 a 100 gramas. Porém, quando o besouro Golias se torna um inseto adulto, ele já perde metade desse peso, então ele já não se torna um inseto mais pesado. Também devemos lembrar da cigarra. A cigarra, quando ela grita, o barulho pode ser escutado em torno de 400 metros de distância dela. Parece aquela vizinha da gente que vai chamar o filho no meio da rua. Bora, meu irmão, vem logo!
Também devemos lembrar da pulga. A pulga pula em torno de 300 vezes o seu próprio tamanho. É como um homem pulasse em torno de 500, 600 metros de altura. Outro animal que devemos lembrar é o besouro do esterco, conhecido também como besouro rola-bosta. Ele consegue carregar até 1000 vezes o próprio tamanho. Pronto, sabemos um pouco agora dos recordes dos insetos. E a vida deles? Será que eles vivem muito? A vida dos insetos pode ser curta ou um pouco mais longa, dependendo de sua espécie. Existe um grupo de insetos chamado de efemerópteros. São em torno de 2.500 espécies que fazem parte deste grupo. Os efemerópteros, eles têm vida efêmera, ou seja, muito curta. A vida dos efemerópteros é em torno de 5 minutos até 24 horas. Ou seja, eles só vêm para a Terra para reproduzir e se tornar alimento de outros animais, e não conseguem nem se alimentar nesse tempo de vida deles. Os mosquitos são outros insetos que também têm uma vida curta. A vida dos mosquitos dura em torno de 1 a 2 dias, dependendo da raquete elétrica que você tem em casa. Outro animal que também tem uma vida curta é a formiga. A formiga vive em torno de 3 semanas. A formiga rainha vive todo esse tempo de vida dela só depositando ovos, criando novas formigas operárias que trabalham em sua colônia. Outro animal que tem uma vida já um pouco maior é a mosca. A mosca pode viver entre 15 e 30 dias. As abelhas em até 5 meses. Porém, tem espécies de abelha rainha que podem viver até 7 anos só reproduzindo. Vivendo muito ou pouco, todos os insetos têm um tipo de importância para o mundo, para o ecossistema. Vamos conhecer um pouco da importância dos insetos? Apesar de terem uma má fama de assustar as pessoas, a maioria dos insetos tem uma função muito importante para o ecossistema e para o ser humano também. Apesar que tem alguns que acabam destruindo plantações, transmitindo doenças como o mosquito que transmite a dengue, chikungunya e por aí vai, tem várias espécies de insetos que conseguem ajudar o ser humano na sua convivência diária. Por exemplo, as abelhas. As abelhas produzindo mel, cera, entre outros produtos que elas produzem nas colmeias, que são de alto benefício para o ser humano. Outro exemplo, o bicho da seda, que através do seu casulo ele consegue produzir seda que vira tecido. Outra função importante dos insetos é fazer parte da cadeia alimentar. A maioria dos insetos se torna alimento para animais maiores, e isso causa um equilíbrio ecológico. E lembrando também que em alguns lugares do mundo existem insetos que são comidos por seres humanos. É cultura local de alguns lugares que os seres humanos se alimentem desses insetos. E para mim o que foi a maior curiosidade dessa pesquisa, existem insetos que ajudam na criminalística. Tem insetos chamados necrófagos, eles se alimentam de pessoas mortas. O que acontece? A pessoa de criminalística vai verificar a quantidade de insetos que já tem no local, a espécie de insetos que tem no local. Isso define mais ou menos o tempo que aquele corpo está ali. Dá para definir mais ou menos alguns detalhes também para descobrir a causa-morte e por aí vai. Isso chama-se etimologia forense. Eu achei bem interessante essa parte da pesquisa. E esse assunto de criminalística eu acho bem interessante. Futuramente, se o canal vier dar certo, eu posso até falar um pouco sobre criminalística para vocês. Se vocês gostarem, deixa um comentário aí embaixo para a gente poder ter esse contato. Enfim, falamos sobre vida, falamos sobre características. Eu sei que tem muita gente com medo, então a gente vai falar do lado bonitinho dos insetos. Os insetos fofos. Eu vou listar agora algumas espécies de insetos que são muito bonitos visualmente. O primeiro exemplo que eu falo é do gafanhoto arco-íris. Ele tem cores bem diferentes. Esse gafanhoto ele pode ser encontrado em regiões dos Estados Unidos e do México. Outro que a gente pode citar é o besouro joia ou besouro metálico. O besouro metálico ele tem uma coloração totalmente metálica, podendo até mudar de cor, dependendo do seu estado de espírito. Esse tipo de besouro é muito encontrado na América Central e do Sul, inclusive no Brasil, além dos Estados Unidos. Também temos o inseto picasso, que ele usa cores vibrantes para afastar predadores. O inseto picasso é muito encontrado na Ásia e região da África. Outro que é encontrado em torno do mundo todo, exceto na Antártida,
são os soldadinhos. Os soldadinhos são um grupo muito próximo das cigarras, e eles podem ser de várias cores diferentes também. E por último, eu não vou falar só de uma espécie, eu vou falar de várias, que são as borboletas. As borboletas têm uma beleza muito diferente dos outros insetos, e é muito legal de ver. Vimos alguns insetos bonitos, agora vamos ver os insetos famosos. Os insetos já foram temas de muitos filmes e desenhos animados na TV e no cinema. Por exemplo, o filme A Mosca, de 86, que é da Brooks Films com a 20th Century Fox. Ele falava de um cara que tinha vários experimentos, era um cientista. E no meio desse experimento ele fez um teletransporte no qual entrou uma mosca no meio do caminho. Então ele acabou tendo uma forma meio híbrida, pegando algumas características do gene da mosca. Outro exemplo de filme é o Homem-Formiga da Marvel, de 2015, onde é tentado defender a tecnologia de contração do Homem-Formiga. Esse filme teve uma continuação em 2018, que é o Homem-Formiga e a Vespa. Também os insetos foram usados para animações e desenhos, como por exemplo a clássica Formiga Atômica, de 65, da Hanna-Barbera. A Formiga Atômica era uma pequena formiga que era muito forte, e ela defendia o mal com todos os poderes dela. Outro exemplo é o filme Formiguinhas, que é de 98, da DreamWorks. Conta a história da Formiga Z, que era uma formiga que tentava defender a sua colônia de um general mau, que era uma outra formiga também. E também Vida de Inseto, da Pixar, no ano de 98, que trata da formiguinha Filk, que tenta defender a sua colônia contra vários gafanhotos. Bem galera, esse é o segundo vídeo do canal Qual é o Papo. Se você gostou do vídeo, dê seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações que a cada vídeo que a gente postar, você vai receber uma notificação. Também comente no nosso canal, dê sugestões. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Falou!